Olá a todos, vamos então começar aqui mais um episódio do nosso podcast, aqui o podcast do canal Doutor Ajuda, que é o Doutor Ajuda Cast. Antes de apresentar aqui os convidados e falar do tema, eu tenho que falar um pouquinho da proposta desse podcast, que é o quê? É trazer pessoas com histórias marcantes e que vão contar aqui essas histórias marcantes para nós e ao mesmo tempo ter um profissional de saúde explicando ponto a ponto o que a gente pode extrair dessa história marcante de saúde que pode ajudar a todos nós. Esse é o objetivo desse podcast, esse é o objetivo do nosso Doutor Ajuda Cast. Hoje a gente vai falar sobre dor na mão. E para falar sobre isso, temos aqui duas pessoas que são marcantes também. Então o Dr. Matheus Saito, que é médico ortopedista, especialista em mão, do Instituto Vita, e ele também é do Time Brasil. O que é o Time Brasil? É um grupo de médicos que é convidado pelo Comitê Olímpico Brasileiro a participar dos grandes eventos, Olimpíada, Pan-Americana e assim vai. Muito legal. Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Muito bom. Então aqui do lado com Eduardo Katsuhiro, que é judoca, fez parte da seleção brasileira de judô, participou da Olimpíada de Tóquio, ele vai contar a história dele aqui pra gente e vai ser muito interessante. E tem problema de dor na mão, é por isso que a gente vai falar sobre isso também. Então, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. É uma honra estar com você também aqui. Do meu lado aqui está Rodrigo Calil, que é médico ortopedista, um dos fundadores do canal Doutor Ajuda. Olá a todos. E eu sou o Fábio Ortega, médico urologista, sou um dos fundadores também do canal Doutor Ajuda. E vamos começar. Tudo bem? Preparados aí? Vamos começar? Vamos lá então. Então, antes de mais nada, acho que é melhor começar falando do Eduardo aqui. Eduardo, conta um pouquinho da sua história no judô aí. Conta das suas conquistas, acho que para as pessoas saberem que não é pequeno, não são poucas, hein? Conta um pouquinho, depois a gente vai contar a história toda. Perfeito. A minha principal conquista é me ter tornado atleta olímpico, né? Fora isso, tenho 3 medalhas em campeonatos mundiais por equipe. Eu tenho um título, né? Fui campeão pan-americano sênior, sul-americano sênior, campeonato brasileiro sênior, Troféu Brasil. Então, esses são os principais títulos, assim, que eu... Fora as medalhas no circuito mundial, né? Grand Slam, Grand Prix. Muito bom. É muito bom. Não é fácil, hein? Não é fácil, mas... São anos de dedicação. Exatamente. Desde quando você lutou judô? Então, agora vamos começar, depois desse... Desde quando você luta judô? Então, falando um pouco da minha história de judô, né? Eu nasci numa família judoca. Meu pai é sensei de judô, minha mãe é sensei de judô, minha irmã faixa preta também. Então, eu nasci no berço do judô. Peixinho, E, assim, minha história é diferente porque eu cresci no Japão, né? Eu nasci no interior de São Paulo, Registro, né? Uma cidade bem pequena. Nossa. E quando tinha 3 anos de idade, fui pro Japão. Aí fiquei dos meus 3 anos até os 17 anos no Japão. Então, minha base de judô vem do Japão. Meu pai também sempre me ensinou judô. Então, essa é a minha base. E desde criança, sempre sonhei com Olimpíadas. Nunca ninguém me falou assim, era coisa minha mesmo, né? Sempre sonhei com Olimpíadas, mas ao mesmo tempo era uma coisa muito distante. E a minha maior inspiração foi minha irmã, né? A minha irmã é 8 anos mais velha que eu, então, quando ela estava ali com 18, 19 anos, ela voltou pro Brasil sozinha. E ela se tornou atleta olímpica de Pequim, 2008. Nossa. Judô. Lutou no judô também. Judô também. Então, aí foi onde eu decidi, porque a minha vida, né, que é seguir a carreira. Porque China e Japão é perto. Eu fui assistir minha irmã em 2008. Eu tinha 16 anos. Fui assistir ela em Pequim. E ver minha irmã representando o país dela, lutando nos Jogos Olímpicos. E o Thiago Camilo lutou também, conquistando a medalha de bronze, né? Então aquilo ali me marcou. Falei, cara, é isso que eu quero. Aí, me formando no ensino médio, eu peguei minhas coisas sozinho, vim pro Brasil. Lógico que não sabia nem falar português direito, né? Então, primeiro ano, eu morei com a minha irmã, ela me ajudou bastante. Mas depois, quando eu tava com 18 para 19, fui morar sozinho, fazer minha correria e essa é a minha história. Então, o momento que eu tomei a decisão da minha vida, que ia sair de casa, foi quando fui assistir minha irmã nos Jogos Olímpicos de Pequim, 2008. Mas nisso eu já estava lutando judô lá no Japão. Você lutava judô, treinava, participava do campeonato? Já era faixa preta? Faixa preta. Já era faixa preta, eu tirei faixa preta com 14, 15 anos.
sempre lutava lá, sempre treinei em academia japonesa, então sempre treinei forte. No meu ensino médio eu treinava de domingo a domingo, todos os dias. E o colégio era numa montanha, doutor, muito longe, frio, ia de bicicleta, pegava trem, aí pegava outra bicicleta, subia a montanha de bicicleta. De domingo a domingo eu treinava. Então aquilo me deu uma base, assim, né? Mesmo voltando pro Brasil, passando dificuldade, adversidades, longe da família, aquilo me fortaleceu espiritualmente aí para aguentar o. E você poderia ter lutado pelo Japão? Poderia, mas sempre tive dentro de mim que eu sou brasileiro, né? Lógico que dentro de mim tem muita origem japonesa, né? Tem origem japonesa dentro de mim que eu cresci lá, mas eu sou brasileiro, entendeu? Muita gente fala, você não, Eduardo, Dudu, você não pensa voltar pro Japão? Lá a vida é melhor? Não, eu quero viver no Brasil, sou brasileiro e sempre tive isso dentro de mim, né? Que eu vou representar o Brasil nas Olimpíadas. E só uma curiosidade, o judô que você treinava no Japão, ele é diferente do Brasil ou... É diferente. Se o Brasil é um judô? Na verdade, o Brasil tem muita, assim, a origem do judô japonês. Por ter muitos imigrantes japoneses, então tem muitos senseis, mestres japoneses no Brasil. Então a gente tem a escola japonesa aqui no Brasil. Mas, assim, é um pouco diferente, sim, né? No Japão cultiva essa parte de judô clássico, faz bastante randori. Randori é rounds, né? Sparring ali. Faz muito volume. No Brasil também faz, mas tem a parte de estudo científico da educação física, de fazer mais uma priorização. Não que no Japão não tenha, hoje eles têm, né? Mas no geral tem essa um pouco de diferença, né? E no mundo inteiro tem estilo diferente, europeu, né? O leste europeu, eles são bem fortes, né? Tem um estilo diferente, então, exatamente. Vamos entrar na parte da dor na mão agora, hein? Vamos. Você teve, como judoca, eu imagino que você deve ter tido muitas vezes dor na mão, né? Sim. O maior contato que a gente tem na hora da luta é a mão. Sem segurar no kimono, você não consegue jogar o adversário. Então, você vai ver um monte de judoca cheio de esparadrapo na hora de competir, de treinar, dedo tudo torto, inchado. Então, é normal, né? Então... É um compêndio de lesões na mão. Aí, eu acho que o principal problema do judoca é a dor na mão, o problema na mão. Tem vários, né? Como é um esporte de contato, né? Que tem tanto o contato atleta com atleta, quanto o contato com o solo, né? Potencialmente todas as articulações podem ser lesionadas, né? Então a gente tem ombro, né? Tem até uma entidade chamada de ombro do lutador, né? Tem o joelho, né, que lesiona bastante, pé, tornozelo, mas a mão ela tem uma frequência grande de lesões que não incapacitam para a luta, né? Talvez seja esse o motivo de ter tantas cicatrizes aí na mão, né? Que ele acaba machucando, mas mesmo assim dá um jeito de continuar lutando, não é isso? Você amarra um dedo no outro, dá um jeito, você vai dar um jeito, né? Mesmo com problema. Mesmo problema, dá pra... Não que é fácil, dói. Eu vou falar pra você, uma das piores reabilitações que eu tive foi do dedo, né? E os senseis falam, o dedo não faz parte do corpo, pô, mas dedo dói ainda. Você fala isso? Não, eles falam isso quando machuca para minimizar a dor, né? Então, assim, a gente cai naquele critério do que é lesão, né? Normalmente no livro, texto, no artigo científico, lesão é aquilo que afasta o atleta do treino ou do jogo, né? Então, nesse contexto, a lesão da mão ela acaba caindo, né? Não sendo a mais incidente. Mas se você for considerar aquilo que dói, que fica doendo depois do treino, talvez a mão seja o ponto que mais machuca mesmo. Então conta pra gente aí a história, uma das histórias de dor na mão, porque daí as pessoas aqui, não precisa ser judoca para ter os problemas que ele teve, a gente vai falar de outros problemas gerais. Né? Não, perfeito. Eu tive já 2 cirurgias na mão. A primeira cirurgia foi em 2019, 1 ano antes da Olimpíadas. Na verdade, 2 anos, né? Porque adiou 1 ano, né? Por causa da pandemia. Em 2019... Olimpíada de Tóquio, né? Oi? De Tóquio. Exato. 2020. 2020, a Olimpíada de Tóquio.
Eu tava naquela corrida de conquistar a vaga olímpica, precisava de pontos, porque no judô, para conquistar a vaga, você precisa conquistar pontuações internacional. Ganhando Pan-Americano, Mundial, Grand Slam, Grand Prix, você vai acumulando um ponto no circuito mundial. Quem tiver melhor ranqueado ou na zona de classificação, conquista a vaga. Então eu tava naquela correria, disputando vaga com outros atletas, né? E eu tava na crescente e foi num Grand Slam da Geórgia, né? Tava lutando contra um ucraniano na primeira luta. Minha mão tava muito forte, né? Segurei a manga do adversário, eu não queria soltar, ele queria soltar. Aí ele arrancou na marra e meu dedo ficou, né? Aí na hora eu senti um estralo. Mas pra mim tinha luxado o dedo. Então, durante a luta eu ficava puxando o dedo, botava no lugar e ia lutar. Porque adrenalina, você não sente tanta dor. Só que toda hora que ia fechar a mão, ele saia do lugar. Toda hora que ia fechar, ele saía. Eu falei, Toda hora que você fazia isso aqui, saia do lugar. Ia fechar a mão, ele ia pro lado. Aí puxava e voltava. Mas comecei, tipo assim, estranhar. Que começou a doer no meio da luta também. Aí desconcentrei e acabei perdendo a luta. Aí fui tirar raio-x, porque tava estranho. Aí tava quebrado. Aí tive que... Voltar para a cirurgia. Matheus, então só explica um pouquinho qual é a diferença, né, da fratura, né, que ele teve e de uma luxação que ele achou que ele tivesse tido durante a luta. Vamos lá. A fratura é a mais simples, né? A fratura é a perda de continuidade de um osso. É quando o osso quebra, né, ele pode ou não sair do lugar, né? Tem a fratura com desvio e a fratura sem desvio. Luxação é um pouquinho mais complicado, né? O termo técnico é a perda de contato entre dois ossos, né, persistente. Então, o osso sai do lugar sem quebrar e não volta mais. As duas lesões são lesões importantes, né? A fratura é importante a gente colocar no lugar, alinhar, né, fazer o tratamento para que esse osso consolide numa posição adequada. E a luxação é uma situação, às vezes, até mais grave, mais urgente que uma fratura. Porque quando a gente tira a cartilagem do seu ambiente natural, ela perde a nutrição, né? E a gente precisa colocar essa cartilagem de novo no lugar, tem que colocar a lesão no lugar, a gente chama isso de reduzir, né? Pôr no lugar certo, para que ela possa sobreviver. E essa... Reduzir, você fala, colocar os dois ossos na articulação de volta. No lugar, reduzir é restabelecer a anatomia. Restabelecer, é o termo técnico para entre aspas, pôr no lugar. Uhum. E essa diferença, né, entre uma fratura e luxação, às vezes clinicamente não é tão óbvia, né? Às vezes olhando ali é um dedo que está torto, lógico, quem é mais treinado consegue perceber, mas quem nunca teve, né, nenhuma das lesões pode ficar na dúvida ali e no caso do Eduardo, ele tentou colocar no lugar, mas não ia porque não era uma luxação, realmente era uma fratura instável, né? E quando você tem a luxação, você tem outras lesões ligamentares, de cápsula articular, né? Que isso aí acaba perdendo as estruturas que estabilizam a articulação, a congruência articular. Para sair do lugar, né? Você tem que romper pelo menos em dois pontos ali, né? Ligamentos, cápsula, né? No dedo tem uma estrutura chamada placa volar, que é o que impede o dedo de vir para trás, às vezes ela rompe também, né? E pode romper tendão, né? Dependendo da gravidade. E se a pessoa, dependendo do tipo de trauma, pode associar as duas coisas, pode ter uma fratura e luxação ao mesmo tempo, né? Chamada de fratura hífen luxação. E no caso, daí, na luta, durante a luta, e aí? Só para terminar, vamos falar da luta parte. E depois do tratamento disso. Perfeito. Aí acabei perdendo a luta, tirei raio-x lá e eu vi que o dedo estava quebrado. E o doutor pode explicar melhor. Quando você quebra transversal, não precisa nem cirurgia, né? É só imobilizar ou não. Opa, já tá entendendo isso. Mas aqui eu quebrei em diagonal, tava deslizando. Então, tive que... Isso aí, dependendo de como é o traço da fratura, né? Como quebra, se ela quebra de um jeito que você consiga colocar os dois fragmentos, eles param na mesma posição, isso é uma fratura estável e você pode tratar de maneira conservadora, né? Sem cirurgia. Agora, se ele está numa posição em que você coloca no lugar e ele sai de novo, é uma fratura instável, né? E às vezes, no caso do Eduardo, ele viu isso na prática. Ele pôs no lugar, saiu, pôs no lugar, saiu, pôs no lugar, saiu. Né? Então, era uma lesão francamente instável. Às vezes a gente, só de olhar o traço de fratura, né? E é até intuitivo, uma lesão transversa, a sensação é de que vai ficar no lugar. Agora, se é uma lesão
oblíqua, a tendência dela é de escorregar Sim, sim. mesmo, né? Sim. Quanto mais vertical, mais a tendência de escorregar. E aí a gente tem que colocar no lugar e fixar de alguma maneira, né? Passar, colocar algum pininho, parafuso, placa, fio para poder Fixar para que os estabilizar. dois pedaços do osso fiquem no mesmo lugar para cicatrizar naquela posição. Isso, para ficar no lugar certo. Lembrando sempre que quem consolida a fratura é o próprio paciente. O que a gente faz é só colocar no lugar e qualquer placa, parafuso, pino, a função é manter no lugar enquanto o próprio organismo consolida, né? Não é o implante, não é a placa e parafuso que consolida, é o próprio organismo que faz a consolidação. Tem lugar estável, né? Ou seja, tem um tempo, né? Você está falando isso porque tem um tempo. Tem um tempo que a pessoa tem que ficar parada sem fazer os exercícios, sem fazer as atividades dela, para dar tempo do osso consolidar, cicatrizar. Existe uma palavra que é até meio poética, é silêncio mecânico. Você tem que dar silêncio mecânico naquela região para que dê tempo daquela fratura poder o hematoma virar cartilagem, a cartilagem virar calcificar e virar osso, e aquilo ganha resistência e não sai mais do lugar. Isso varia muito de osso para osso e de dimensão para dimensão, né? De algumas semanas para ossos da mão, né? Até meses para ossos da perna, da coxa, né? Para o fêmur, por exemplo. E no seu caso, como atleta, então daí, quebrou o dedo na época, não sei quanto tempo estava da Olimpíada, ou da... Um ano. Um ano da Olimpíada. Um ano e pouco. Mas era muito ruim para você ficar, sei lá, um mês, não sei quanto tempo fica. Eu fiquei um mês. Ficou um mês. Na verdade, assim, eu voltei pro Brasil, fiz uma cirurgia de emergência. O Dr. Matheus me ajudou nesse procedimento. Ele operou meu dedo. Sou muito grato a ele. E coloquei 3 fios, né? Uns pininhos. Aí fiquei um mês com o dedo esticado, com uma talinha. Nisso perdendo luta, perdendo treino, perdendo tudo. Perdi várias competições. No Pan-Americano, que valia bastante ponto, uns 2 grandes slams. Mas é o que Provavelmente ia conquistar a vaga pro Mundial. Não consegui lutar mundial, né? Mundial, não, individual, né? Só lutei por equipe. Então foi muito prejudicial para mim. E aí depois de um mês, tirei a segunda cirurgia para tirar. Tira os pinos. Aí quem disse que o dedo dobra, doutor? Não dobra. Aí vai quebrando fibrose, vai quebrando, aí é um sofrimento, mas... Metade do tratamento é do cirurgião, metade é do terapeuta de mão, né, que faz a reabilitação. Então ele foi para a reabilitação, e enquanto isso... fazer o dedo voltar. Isso, mas aí existiam todas as adaptações que a gente faz para o atleta não perder o condicionamento, não perder o treino, né? É um dedo que está lesionado. Muitas vezes o que acontece num paciente normal, por cuidado, por precaução, o médico às vezes fala, ó, fica afastado da atividade física esse 1 mês, 2 meses ali para reabilitar. Né? No caso dele, o que a gente recomendava? A gente fazia várias adaptações. O dedo não pode mexer, mas daqui para baixo a gente põe um gancho, né? Hoje a gente chama de wrist hook, hoje eles chamam de strap gancho ali, aqueles de academia para poder fazer exercício. Dá para colocar candeleiras e pesos aqui para trabalhar membro superior. E continua ativo mesmo seu dedo. Continua ativo. E aí, na medida do possível, já começar o que eles chamam do Uchikomi, né? Que é o exercício da entrada do golpe. Né? Seria em outras o drill, né? Um drill, assim, uma entrada do golpe, né? Repetição. Repetição. E aí, com a órtese já fazia, né, o Uchikomi? Eu não parei. Na academia... Uns 2 semanas já estava correndo, fazendo o Uchikomi, né, repetição de golpe, aperfeiçoando o golpe no tatame, para não ficar parado, porque a Olimpíada já estava ali, né? Então, eu não parei não, continuei treinando na medida do possível, né? Fui adaptando, mas eu treinei sim. Quanto tempo você ficou total da fratura até voltar a lutar? Uns 3 meses? Acho que foi isso daí, uns 2 meses e meio, 3 meses já para voltar a competir. Exatamente. Você vê que a recuperação no atleta é totalmente diferente, né? Agora, há pouco tempo, o tenista Novak Djokovic, ele teve uma cirurgia no joelho, uma artroscopia por uma lesão de menisco. Com 9 dias ele já estava fazendo bicicleta ergométrica intensa e com menos de 3 semanas ele já estava na quadra jogando. Então, para um paciente que não é atleta, que não precisa voltar, é uma coisa... Sim. Normal quanto seria? Geralmente deixa perto de 2 meses, né? Para recuperar, cicatrizar bem, reabilitar bem. Então é outro... Assim,
É outra velocidade, né, de recuperação, né? A gente tem uma certa... Sempre tem pressa, né? Sim. E é que tá o perigo, né, doutor? Mas né, buscar aquele equilíbrio ali, fazer o mais rápido possível, mas também não pode expor o atleta, senão pode machucar de novo. Então, aí que tá o feeling, né? A dificuldade, né? Vamos falar de outros. Então, a gente falou, as pessoas de maneira geral, acho que de casa aqui, não vão ter a fratura do seu dedo, nem assim, luxação podem ter, é comum. Pode acontecer, né? Tanto em esportes de contato, né? A pessoa pode não lutar, mas pode estar jogando futebol. Futebol, vai lá numa dividida, chute, né? E tromba, né? Eu já tratei vários atletas de futebol né? Basquete, que machucaram no treino. Vai na dividida, cai em cima do dedo prende na grama, prende na roupa, ali pode acontecer. E as luxações também. O importante é assim, você pode até tentar colocar uma tala, né? Pode usar um palito de sorvete, uma colher para proteger ali a articulação, mas não tenta ficar puxando e pondo no lugar, né? Porque isso pode piorar uma lesão ou transformar uma lesão simples numa lesão complexa. Sim. Né? Então, sempre que possível, procure o atendimento médico para poder ter o diagnóstico e tratamento adequado. Dói, hein? E fora nessa fratura, você tem também uma... Não, acho que isso aí é importante mostrar. Uma artrose, dá um close aí. Os dedos tudo torto aqui. Ó, vira assim, ó. Assim? Isso. Acho que dá para aquela câmera ali. Isso. Qual câmera? Aquela? Isso aí, então, explica pra gente aí. Fala um pouco aí, Matheus. Essa daí ó, é uma mão típica de judoca que luta para valer, né? Que ao longo não só de judoca, né? Judoca, mas... E que poderia ser... às vezes isso pode acontecer com pessoas que não são judocas, né? Ao longo do tempo, né? Esse espessamento aqui das articulações, né? Chamados de nódulos de Heberden, acontece também na artrose. Né? Artrose na mão. Na artrose na mão e na artrose dos dedos, né? Que é uma condição relativamente comum, né? A gente fala que só não vai ter artrose se você não viver tempo suficiente. Todo mundo que viver tempo suficiente vai ter, né? Mas essa artrose pode ser um pouco mais exuberante, né? Como essa daqui. O que acontece? Existe um processo de desgaste, né? Da cartilagem, que gera um quadro inflamatório, um aumento de líquido no local. Essa articulação, né, com líquido, ela fica instável, né? Você aumenta o volume ali, ela fica instável. E o organismo, ele tenta estabilizar essa articulação do jeito que ele sabe, que é aumentando a base, né? Quando você tá de pé ali, né? Tá de pé, tá desequilibrado, você faz o quê? Aumenta a base. Ele aumenta a base, ele cria esporões ósseos, né? Nas duas articulações para tentar estabilizar e melhorar. Esses esporões acabam gerando essa imagem, né? Essa imagem que chama de nodular, né? Esse caroço aqui no local. Quando você olha o raio-x, né, você vê os biquinhos de osso, né? Equivale aqui na coluna, eles chamam de bico de papagaio, né? Eu falo que na mão é o bico de periquito, né? que é menorzinho, que pode aparecer aqui. Tem restrição? E dá restrição de movimento? Como a ideia é estabilizar, geralmente gera alguma restrição. Agora, o importante é o seguinte, a gente trata, né, o paciente, né, não trata a imagem. Então, tem pacientes que têm nódulos exuberantes, tem esporões, né? Os biquinhos ali, os osteófitos, os esporões muito evidentes, mas que não tem muita dor. E o dedo acaba sendo funcional. A gente usa no dia a dia, né? Para a maioria das atividades, o dedo entre 0 e 20 graus. Tá? Dificilmente a gente vai fletir demais. Se eu vou escrever, né? Antigamente, quando a gente escrevia, né? Agora, vou escrever, a gente escreve desse jeito. Eu vou digitar, eu digito desse jeito, né? Eu não digito fletindo demais. Então, a maioria das pessoas se adapta bem com isso. Quando essa dor incomoda, né, não é suficiente, aí a gente pode acabar lançando mão de substâncias como aqueles condroprotetores, né? São alguns medicamentos e suplementos que protegem as articulações. Eventualmente, pode-se fazer, casos que são refratários às medicações, a gente pode fazer até infiltrações, que são, né, colocar o medicamento direto lá no local onde ele vai agir. E, finalmente, se nada disso funciona, existe a cirurgia de artrodese, em que a gente fixa um ossinho no outro, ganha estabilidade, tira a dor. A gente pode até tirar, aí pode até tirar os osteófitos, deixar o dedo mais bonitinho, só que acaba perdendo a flexão, né, dessa articulação distal.
né? Que como eu disse, ela fica reta. A maioria das pessoas se adapta, né? Porque no dia a dia a gente usa o dedo, essa articulação, só com um mínimo de flexão. Né? Isso é comum, então, outras pessoas que não judocas também podem ter artrose nos dedos. Né? Pode ter artrose nos dedos. E outro lugar que é comum de artrose é na base do polegar. Né? É uma artrose que pega, geralmente a pessoa sente dor aqui, ó, na região gordinha aqui na mão. Essa você não tem não, né? Essa não tem. Não tem não. Não. Tá? Essa é bastante comum. Isso, é chamada risartrose. Né? A artrose da base do polegar é a artrose da articulação mais importante da mão. É aquela articulação onde o polegar se eleva do plano dos outros dedos para fazer um movimento de pinça, que é o movimento mais nobre aqui da mão. E então, essa rotação aqui, né, acontece às custas de uma mobilidade, uma instabilidade até fisiológica que existe. Se ela fosse muito rígida, ela não conseguiria fazer isso. E essa articulação, ela não é uma articulação redonda, não é igual um fêmur, um ombro, que é uma articulação esférica. É uma articulação em formato de sela de cavalo, eles chamam de selar. É um osso, dois ossos côncavos, um em cima do outro. Para fazer esse movimento, ele faz uma rotação ali. E às vezes essa rotação ela sai um pouquinho. Então, se você imaginar que esse osso de baixo, né, a gente chama de trapézio, é a sela do cavalo, o metacarpo é o cavaleiro aqui em cima da sela. Então, se o cavaleiro está cavalgando em cima da sela, normalmente ele vai bem. Agora, se ao invés de cavalgar em cima da sela, ele cavalgar na ponta da sela, uma ou na outra, ele vai machucar. E na risartrose, geralmente é isso que acontece. Por um desequilíbrio muscular, por um uso excessivo de força aqui da pinça, esse cavaleiro acaba se deslocando um pouquinho da sela e acaba causando dor aqui nessa região. É por isso que o tratamento envolve, muitas vezes, uma órtese, né, um aparelho para colocar de novo o cavaleiro na sela, ativar a musculatura e ensinar de novo as pessoas a fazer os movimentos de maneira adequada. Né? Não pegar, né, se eu posso pegar alguma coisa com a mão inteira, né? Eu não preciso pegar com a ponta dos dedos. Né? Isso daqui sobrecarrega muito mais, né, do que pegar desse jeito aqui. Né? E quem tem esse problema? Olha, antigamente, o típico de dor na base do polegar eram pacientes do sexo feminino, né, de meia idade e mais velhos. Era a dominante. Atualmente, a gente tem muitas pessoas de todas as faixas etárias com dor na base do polegar, não necessariamente artrose, mas que desenvolvem sobrecarga dessa região, né? E um dos fatores que causam isso é o uso de celular, o uso excessivo do celular. Né? Que é tal da WhatsApp que o pessoal fala, isso aqui é o WhatsApp, a pessoa fica fazendo. A gente, isso começou, né? Começou com tinha alguns nomes, né? O primeiro nome que apareceu na literatura era BlackBerry Thumb. Né? Se vocês lembram, um dos primeiros smartphones era o BlackBerry, que tinha um teclado físico. Sim. E tinha uma rodinha de scroll, que chamava de track wheel. Uhum. E aí os executivos ficavam o dia inteiro lendo e-mail fazendo assim, ó. Então eles tinham nem tanto eles tinham um pouco de artrose por digitação, mas tinham muita tendinite do punho por ficar rodando o polegar. Uhum. Aí depois apareceu o textitendinites. Textitendinites era a tendinite do SMS. Né? Vocês vão lembrar, os teclados no começo tinham 3 letras para cada tecla. Então, para a pessoa digitar uma palavra, ele tinha que digitar 3 vezes, às vezes, cada uma das teclas. Nossa, né? E não tinha predição de texto, né? Depois, a predição de texto foi aparecer depois. Então, você tinha... Hoje você começa a digitar a palavra que você usa mais, você põe a primeira letra, ele já... Né? No meu teclado, eu coloco O já é obrigado, o B já é bom dia, né? Uhum. Né? Antes você tinha que colocar teclado MNO, O, né? AB, B, né? QRS, QR, né? Até chegar no obrigado já estava com dor na mão. Sim. E aí, hoje em dia, com essas ferramentas de redes sociais, né? O WhatsApp, principalmente de comunicação, apareceu essa palavra, e se você procurar em literatura médica, você vai encontrar textitendinites, BlackBerry Thumb e o WhatsApp, se não me engano, em revistas indexadas de irrelevantes. O que acontece? Né? A pessoa usa o polegar dominante, né, que é o seu dedo mais importante, para segurar o aparelho, navegar e digitar. Né? E nós estamos vendo um fenômeno de crescimento dos celulares. Os celulares, no começo dos anos 2000, chegaram gigantes. Né?
Aí foi chegando lá por 2005 ali, eles foram ficando cada vez menores, né? E eu tinha um Motorola fininho, né? Que era bem levinho. Aí teve o boom dos smartphones e hoje em dia as telas estão cada vez maiores, né? Então a pessoa carrega um celular pesado, às vezes nem usa tudo aquilo que o celular, né, oferece, mas está lá carregando, navegando, digitando e no final do dia com dor na mão por causa disso. Nossa, interessante. Interessante. Interessante Como que é o demais. WhatsApp? Como que é? WhatsApp. Porque WhatsApp. IT em medicina é Inflamação. inflamação. Tendinite. Tendinite, cistite. E comenta então, Matheus, um pouco da tendinite de Dequerven, então. Tá, então a gente estava falando de polegar, né? Então, vamos lá, aqueles executivos, né, no começo dos smartphones, eles ficavam rodando muito o celular, né, rodando aqui, e aí o tendão que estende o polegar é um tendão que levanta aqui, né? passa, né, por um túnel muito estreito aqui nessa região. Ele vem daqui do meio do antebraço, cruza os tendões extensores do punho, faz uma volta, um zigue para cá e um zigue para cá. Ele faz uma volta para cá e uma para cá, num túnel muito estreito. Então, e ele corre, né, de um jeito muito preciso. Ele tem um túnel muito estreito e preciso para dar um movimento. Qualquer inflamação que acontece aqui, ele começa a raspar. E esse atrito acaba gerando mais inflamação, deixando ele mais inchado e faz o dedo começar a ter dificuldade de travar. Eu falo que é igual o cabo do freio da bicicleta, quando ele começa a quebrar lá dentro, bicicleta antiga, né? Que tinha aqueles cabos que iam desfiando. Sim. Uma hora começa a desfiar e começa a ficar duro ali, né? Você começa a tentar frear, né? Quando o carro tinha embreagem também, né? Você sabia que o carro estava na hora de trocar o cabo da embreagem quando a embreagem começava a ficar dura, porque o cabo começava a raspar lá dentro. Uhum. E aí, isso gera uma dor aqui no punho, que é muito forte, vai aqui para a região do polegar, sobe aqui para cima, piora quando você faz esse movimento aqui, polegar na palma da mão e flete o dedo para baixo. Além de quem usa muito celular, uma outra população que tem essa dor são geralmente mães com bebês pequenos. Tá? Elas saíram daquela fase de embebição gravídica, estão com o bebê pequeno e acabam tendo que fazer muito desse movimento aqui. Tá? Então a gente tem, atendo muitos pacientes, né, que no final da gestação tem a síndrome do túnel do carpo, que a gente pode falar mais para frente, e depois quando com o bebê pequeno acaba tendo dor aqui nessa região. Tá? Aí o tratamento começa, né? A gente trata com medicação, pode usar uma órtese, né? Um aparelho para deixar mais parado em posição funcional, né? O ideal é que não seja aquela órtese que deixa o polegar para cima, né? Senão também a mão fica disfuncional. Uma órtese, né? Um aparelho em posição funcional, né? Terapia da mão, terapia ocupacional que ajuda bastante. Eventualmente, quando não funciona, a gente pode ir até para infiltração, né? E em alguns casos para cirurgia, que é soltar o tendão, né? Para ele poder voltar a correr. Muito interessante. Fala um pouquinho do túnel do carpo, então. Bom, outro problema na mão. Isso. Falando aqui do túnel do carpo, assim, túnel do carpo todo mundo tem, né? Túnel do carpo é um espaço aqui, né? Na mão, que a gente pode ver aqui, ó. Se você palpar aqui na região do antebraço, você vai ver que os tendões passam, né? Você consegue sentir os tendões aqui, aí aqui você para de sentir e aqui você volta a senti-los. Porque aqui tem um espaço, né, onde todos esses tendões e o nervo mediano, que é o nervo que dá sensibilidade para a mão, eles ficam protegidos, né, protegidos do apoio. Né? Quando o Katsuhiro vai lá, vai fazer qualquer apoio no chão, ali, né, ou numa queda, ou na hora de levantar, se ele não tivesse essa proteção aqui, ele ia sentir um choque toda vez que batesse a mão no chão. Assim como quando a gente bate o cotovelo, a gente sente o choque porque aqui não tem a proteção. Uhum. Só que esse espaço aqui, dependendo de algumas situações, eu falei da embebição gravídica, que é o acúmulo de líquido que acontece durante a gestação, ou artrose, né, o desgaste aqui dos ossos aqui do carpo, que gera inflamação, hipotiroidismo, né, hoje em dia está na moda doenças de depósito, né, aquelas doenças raras de depósito, acabam gerando um aumento do volume lá dentro. Né? Esse aumento do volume. Né? As próprias tendinite, né? Tendinopatia. As próprias tendinites, as inflamações, né? Doenças reumatológicas, né? Acabam gerando um aumento do volume lá dentro. Esse aumento do volume vai crescendo até o momento que não tem para onde expandir. Quando você não pode expandir mais, o que acontece? Aumenta a pressão, né? E aí começa a prejudicar a circulação dos vasinhos do nervo, os vasinhos que irrigam o nervo. Então esse nervo começa a ficar comprimido lá dentro e alterar a função, que é sensibilidade desses dedos aqui, indicador médio, uma partinha do anular e do polegar,
e a motricidade da pinça, né, que é a mais importante da mão. O diagnóstico é clínico, né? É clínico e a gente começa o tratamento muitas vezes cuidando às vezes de posicionamento, né? Muitas vezes a queixa é noturna, né? E por quê? Porque durante a noite o líquido que se acumula nas pernas, né? Durante o dia a gente fica mais sentado ou em pé, o líquido tende a acumular nas pernas. À noite existe uma redistribuição de líquido, né? Para a parte superior, que acaba tornando aumentando o volume aqui, né? E dando essa sensação. Né? O curioso é que preserva o dedinho. O dedinho continua normal, né? O dedinho continua normal. O dedinho é do nervo ulnar. É do nervo do choquinho, né? Que quando você bate o cotovelo, você sente. Sim. E é o mesmo princípio da dispneia paroxística noturna, né? Daquela pessoa que, quando tem problema no coração, de pé ela está bem, né? Quando deita, fica com falta de ar, porque o líquido vem aqui para cima, né? E aí a pessoa tem esse sintoma noturno. Então, às vezes, a gente precisa orientar. E, às vezes, além de ter sintoma noturno, a pessoa dorme com o punho fletido, dorme todo encolhido, né? Hoje em dia tem muita gente com ansiedade que acaba tendo, né? Bruxismo e dorme todo encolhido. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer um aparelho para posicionar a mão à noite, né? Tratar a doença de base se tiver, né? Anti-inflamatório, tratar o hipotireoidismo se tiver. E aí, se tudo isso não for suficiente, a terapeuta de mão entra junto para ajudar a desinflamar, deslizar, e a gente vai nessa escala, né? Eventualmente uma medicação local, né? Eventualmente uma cirurgia se não estiver funcionando. Essas são as principais causas de dor na mão, certo? Essas são as principais causas de dor na mão na população geral. Geral. E aí, o gatilho também, isso que eu acho que vale a pena. O dedo em gatilho. O dedo em gatilho é uma situação que pode ou não ser dolorosa, né? Tem gente que tem ou não a dor. E o mecanismo é muito parecido com o atenosinovetite de Kerven, aqui do punho. O dedo em gatilho acontece porque aqui nessa região, esse tendão, né, que a gente sente aqui, que ele vem meio solto aqui no antebraço, ele entra num túnel estreito que dá precisão para o movimento das mãos. Por isso que você consegue digitar, consegue escrever, né? Quem sabe sabe tocar piano, tocar um instrumento musical, porque tem muita precisão no movimento. Só que, de novo, como ele é muito preciso, né? Qualquer situação que leva um espessamento do tendão nessa região ou da polia, faz com que ele comece a raspar inicialmente, e dependendo do nível de edema, né? Ao invés de só atritar, ele começa a travar. Na ida e na volta, que é o que a gente chama de dedo em gatilho. Alguns outros hábitos, né? Por exemplo, carregar sacolas aqui, né? Nessa região aqui da mão, né? Sacolas por muito tempo, né? Ou atividades com apoio aqui na cabeça dos metacarpos, pode favorecer. Por isso que a gente sempre fala se você vai fazer alguma coisa de precisão, use a ponta dos dedos. Mas se for carregar um peso, né? Não carregue aqui, né? Se for carregar uma sacola, evite carregar nos dedos. Você pode usar o antebraço aqui para carregar, que são músculos mais fortes, né? Hoje em dia a gente tem até umas alças que você pode prender a sacola aqui do lado para não ter que carregar e deixa as mãos livres, né? Usa uma mochila, né? Usa os músculos grandes para fazer força e deixa os músculos delicados para fazer atividade de precisão. Aí o dedo começa a travar, né? Começa a fazer o clique de um lado para o outro. Esse é o estágio 2, né? Que a gente chama, o primeiro estágio é só o atrito, o 2 começa a travar, o 3 é aquele que a pessoa precisa ajudar com a mão para destravar, né? E geralmente isso é de manhã, na hora que acorda, né? Por aquela questão acorda com o dedo assim. Acorda com o dedo assim, tem que destravar. E o estágio 4 é que nem assim não volta, né? Antigamente, na nossa época de residência aí, era uma lesão que o diagnóstico era clínico, o tratamento era cirúrgico, né? Hoje, a gente lança mão de alguns outros recursos antes de tentar operar, né? Existem órteses, existem medicamentos, você pode usar um medicamento sistêmico, né, para desinflamar, pode fazer uma infiltração, né, antes de pensar em cirurgia. Pô, fantástico. Não tem, você falou uma coisa que curiosa. A mão do judoca é essa mão aqui, né? Mostra a sua mão de novo aí, Eduardo. Não existe nenhuma prevenção. Eu fico pensando, não existe, sabendo que ele vai ter essa vida, eu não sei se isso é possível, é uma pergunta. Existe alguma medida que pode prevenir, tanto no caso do judoca quanto da senhorinha que está em casa lá, que fala, nossa,
A minha mãe também teve artrose nos dedos, meu pai também teve artrose. Será que eu vou ter? O que eu posso fazer para evitar? No caso da pessoa mais idosa, né, o grande componente é genético. Mas o que é possível fazer para diminuir a progressão, né, para evitar que isso aconteça, primeiro, é educação. É você não ficar carregando bandeja com a ponta dos dedos, não carregar livro com a ponta dos dedos, você não na hora de apertar a descarga do banheiro, não usar a ponta do dedo, usar outras articulações. Segundo, fortalecimento da musculatura intrínseca da mão. Essa musculatura aqui ajuda, né, a estabilizar melhor as articulações, ajuda você a fazer o movimento, né, e distribuir a carga em toda a mão, não ficar só aqui nas pontas. Musculatura, então... Intrínseca, né? São os músculos, por exemplo, que ficam aqui entre os dedos, né? O movimento de juntar os dedos e afastar, né? Essa musculatura aqui, ela é uma musculatura que ajuda muito a proteger toda a região da mão. Se você for ver na internet, tem séries de exercícios para isso, né? Umas que ajudam a fazer a mudança do movimento dos dedos, né, da mão, em diferentes situações. É diferente de usar o alicate, né, ou ficar apertando a bolinha. Aliás, apertar a bolinha não tem nenhum terapeuta que recomenda apertar aquelas bolinhas de borracha, que geralmente elas são muito duras e acabam sobrecarregando mais as articulações. Mas fazer esses exercícios ajuda bastante. Fantástico, essa informação é uma informação muito útil. Então, para quem trabalha, depende das mãos, né? O cirurgião, o cabeleireiro, o costureiro, a pessoa que trabalha na cozinha, né? Fazer uma atividade, um aquecimento das mãos antes de começar o dia, começar o trabalho, ajuda bastante. E aí existem, hoje em dia, estão evoluindo cada vez mais, né? Os medicamentos que são chamados de condroprotetores, né? Aqueles que tendem a proteger, né, as suas articulações e cartilagens, né? Existem muitos, né? Tem muitos até de ação duvidosa, além de eficácia duvidosa, mas estão surgindo associações que têm ajudado muito a diminuir a dor, né? E a gente infere que se diminui a dor, diminui a inflamação, diminui o líquido, deve diminuir a progressão da doença. Isso a gente vai descobrir daqui a uns 10 anos, né, para ver qual que era o que realmente funcionava ou não. E por último, a alimentação, né? As pessoas cada vez mais saberem que é importante ter uma alimentação especialmente rica em proteína, né? Que é a proteína que ajuda os tecidos a se recuperar. A gente vê nas pessoas idosas, né, as pessoas à medida que vão envelhecendo, vão comendo cada vez menos, vão comendo mal, vão comendo errado e existe hoje, os nutricionistas podem falar bem com propriedade isso, existem tabelas mostrando, né, a quantidade de proteína necessária para manter uma estrutura ali, geralmente é mais do que a gente imagina que é o normal. E para atleta também. Para atleta mais ainda. Para atleta mais ainda. Para atleta tem... o Katsuhiro, ele vivia no limite ali. Ele precisava ganhar força, né? Mas não podia ficar pesado. Não podia ceder o peso, né? Conta aí como é que era o dia a dia com a nutricionista. Porque no meu caso, assim, meu peso já estava no limite. Não era questão de falta de disciplina... É que minha massa magra já estava praticamente excedendo a minha categoria. Minha massa magra já era mais que minha categoria. Então, eu tinha que fazer uma dieta muito restrita, mesmo, para manter ali próximo peso. Próximo peso, para no final ali não ter que ficar se desidratando, fazendo aquela loucura. Então, aí, tanto na alimentação, tanto na preparação física, não podia exagerar muito para não ganhar mais massa. Entendeu? Então... era bem difícil, né? Porque você tem que treinar, mas também não pode exagerar. Então, que era específico para mim, né? Tem que treinar, vai queimar muita caloria nesse treino. Isso. Tinha que ter energia. Tem que ter energia. Então, daí você tem que recuperar isso na sua dieta. Isso. Ao mesmo tempo, essa dieta não pode passar muito o que você está queimando, porque senão você vai ganhar peso. Exatamente. Então,
a dieta e a parte de suplementação era tudo pra mim, né? Sem isso daí não tinha como mesmo, né? Era uma calculadora, tudo redondinho. Exatamente. E mesmo assim dá trabalho pra bater o peso, ganhar da balança. Quando você chegou do Japão, curiosidade agora, quando você chegou do Japão, veio pro Brasil, Sim, ok, você chegou no Brasil, você era um judoca, exato. mas como é que você chegou? Tá bom, eu sou judoca, luto muito bem, como é que você entrou aqui? Você foi lutar por algum clube, por algum lugar? Já rodei o Brasil inteiro, cara. Voltei em 2009, no meio do ano, morei em São Caetano do Sul com a minha irmã, uns 6 Sua irmã meses. poderia ter abriu as portas aí pra... Ali, comecei a treinar ali em São Caetano. No ano seguinte, totalmente aleatório, eu fui morar em Salvador, na Bahia. Fiquei 1 ano lá, porque contrataram minha irmã, eu fui lá de brinde, né? Aí, no ano seguinte, fui para Minas Tênis Clube. Minas Tênis Clube. Aí, no ano seguinte, voltei para São Paulo, aí São Caetano, Vila Sônia e Paineiras, né? Até hoje estou no Paineiras. Você lutava pelo Paineiras. Daí tem essa estrutura toda de nutricionista. No Paineiras tem preparador físico, psicólogo, nutricionista, tem tudo, fisioterapeuta. A equipe multidisciplinar, né? Está disponível. Clubes grandes, geralmente, proporciona toda essa estrutura que atleta de alto rendimento precisa ter, né? Não tem como. É fundamental. Mas respondendo a pergunta, eu voltei... Foi isso, na verdade, minha irmã que ajudou nos primeiros anos, assim, me direcionar, porque se fosse eu sozinho, não sei se conseguiria, não. Não sabia nem falar português, né? Não entendia nem as piadas, pô. O pessoal falava piada, eu falava, tá, não entendia nada. Sofria bullying, mas não sofria porque ele não entendia o que estava acontecendo. Exatamente. E no final, então agora, vamos falar dessa fase agora da sua carreira. Então você lutou a Olimpíada de Tóquio e depois... Não, falar aí da conquista da vaga, porque quando você operou a mão, ficou naquela dúvida, né? Porque os outros concorrentes estavam crescendo. Nossa, aí é você verdade. tava parado, Esse não é era? um ponto importante. Conta aí como é que foi. Foi difícil, porque a minha vaga foi bem... Eu conquistei a vaga raspando, sabe? Conquistei a vaga... No limite. No 48 do segundo tempo, no limite ali. E eu tava concorrendo mais com 2 atletas, tava todo mundo colado ali um no outro. Aí, realmente, uma lesão no atleta desanima. Dependendo da época que você lesiona, aí você não volta do mesmo jeito, perde um pouco do ritmo. Até você retomar já passou o tempo e vida de atleta é resultado, né? Resultado é tudo na vida, né? E é resultado. E eu não tava conseguindo dar resultados tão bons, expressivos, sabe? Então, realmente, passou na minha cabeça, será que vai dar? Porque a pressão mental para você conquistar uma vaga olímpica, né? Acho que todos os outros atletas olímpicos podem confirmar aqui, a pressão mental que sofre, né, doutor? É surreal. Mas principalmente de você mesmo, ou não? É uma obsessão. De autocobrança? Eu sempre me autocobrei, isso aí então, era uma coisa minha, que minha psicóloga me ajudava, né? Mas essa pressão mental era muito grande, né, cara? Porque eu queria muito, cara. É um sonho de criança. E eu tava ali na boca do gol, né? E vai, não vai, então... Realmente tinha uma época que aí você vai lá e perde, primeira luta, vai lá e perde de novo. Então você começa a desanimar, desacreditar em alguns momentos. Aí chega num momento que você só vai. Você acredita e só vai. Vai. E quando você menos esperar, pum, aconteceu. No meu foi assim, cara. Foi na raça mesmo, né? Foi na raça. Foi. E no meu ciclo ainda teve, não sei se pode estar falando aqui, mas teve a pandemia também. Sim, pode que falar. atrapalhou muito assim no processo, né? A gente ficou meses Não podia ter luta, né? Não podia ter treino. Porque, imagina, se você não tinha que ter isolamento social. Ter isolamento social num treino de judô. Como é que treina sozinho judô? No apartamento. Aí você não consegue gastar caloria, o peso sobe. Aí você fica, vai ter ou não vai ter Olimpíadas? Adiou 1 ano, né? Mas teve, né? Então... A vaga você conseguiu antes de adiar? Ou você conseguiu... Depois. A vaga saiu bem próximo. Em todas as categorias, saiu bem próximo às Olimpíadas. Então,
tendo adiado em relação à sua fratura, te ajudou um pouco Em relação ao mão, sim. a mão, porque se tiver fratura e seria logo a Olimpíada, então Exato. não sei se daria tempo de você... Exatamente. Pensando na recuperação, foi bom sim no dedo, assim. Mas foi um processo muito dolorido para todos os atletas, eu acredito, né? Foi... Sim. Para todo mundo, né? Mas, E 2, 3 meses antes da Olimpíadas, na Geórgia de novo, não sei o que tem lá, eu fui contaminado pelo Covid, cara. Eu fiquei lá 2 semanas em confinamento, num hotel, eu diria, As pessoas 2 falam, estrelas. Foi só Covid, né? mesmo? Hotel bem... O doutor Sugino? O doutor Sugino estava lá, mas só que toda a delegação teve que voltar, né? Então... A delegação voltou, aí naquela época o Sugino, que era o médico que estava com eles, falou: Matheus, tem, sei lá, 6 atletas aqui. 6 atletas que foram barrados aqui porque testaram positivo para Covid. Eu vou ficar com eles. Ele ficou 10 dias lá. e cada com um no vocês. seu quarto, isolado? Quase isolado. E lá no leste europeu é a galera mais... Não sei como dizer, Roots. Bruto. mais bruto, né? Então foi difícil ali. Aí Caramba! voltei... Mas tem o lado bom disso, porque você não ia pegar Covid para Olimpíadas, provavelmente, né? Como que é? Você ia ter Olimpíadas logo depois. Sim. E você já não tinha o risco de pegar Covid antes da Olimpíada. Exato. Mas foi prejudicial, porque eu deixei de lutar 2 Grand Slam e um Pan-Americano, por causa desse... Caramba! Aí cheguei lá, tinha só o Mundial para conquistar a vaga. E, pô, já tava ali no limite, né? Você tinha que fazer ponto no Mundial de qualquer jeito. Precisava. Então consegui raspando mesmo. Então foi... Doutor Matheus falou, como foi essa vaga? Foi loucura, cara. Foi loucura. Excelente. Legal, hein? Histórias boas. Mas valeu a pena. É um legado, né, que deixa, né? Ô Eduardo, e fala um pouco hoje, né? Você continua lutando? Quais são os seus projetos aí futuros? Aí? Então, esse ano parei, né, de competir, ainda treino. Talvez eu lute jogos, alguma coisa assim, mas encerrei mesmo minha carreira profissional, né? Não pretendo mais buscar a Olimpíada, seleção, não tenho mais essa vontade. E hoje sou sensei de judô, dou aula em colégios, ajudo no Clube Paineiras também, estou como um técnico auxiliar, né? Projeto social, dou aula particular, consultoria online e também sou empresário, né? Estou empreendendo, quero partir para esse ramo de ser empresário, de empreender, ter meu próprio negócio. E estou nessa fase de luta mesmo, que todos os atletas de alto rendimento passam, que não é fácil essa transição. Eu pagava todas as minhas contas como atleta, né? Recebendo do clube, das Forças Armadas, Bolsa Atleta, patrocínio. Aí você para de lutar, e aí agora? Eu moro no Morumbi, custo de vida é alto. Então é difícil, cara, mas aquela força de vontade, disciplina de atleta, a gente transfere na vida também. E as coisas vão acontecendo. Eu tô nessa fase. Minha rotina tá uma loucura. Dou aula ali, dou aula aqui. Aí quando eu tô em casa, home office, fico mexendo no computador. E nessa loucura, não é fácil. Mas eu sei que tudo isso vai passar e com o tempo as coisas vão ajustando. E tô nessa fase de transição de carreira mesmo. Ah, legal. Vai ter muito sucesso. Você teve bastante sucesso como atleta, com certeza você vai ter sucesso aí nessa nova fase aí. Vou lutar pra isso, cara, né? Sem dúvida. Sim. Mas, como sempre, vai lutar. Então, uma vez atleta, sempre, né? Acho que esse espírito competitivo, mentalidade, né? Mentalidade de quero ser campeão, quero ser diferente, quero me destacar, eu me recuso a ser igual a todo mundo, sabe? Isso tá dentro, né, de um atleta de ponta, assim, né? Então, isso aí sempre tá dentro de mim, cara. Eu recuso ser, sei lá, não é ser mediano, mas não quero ser bom, sabe? Quero destacar. E eu vou lutar para isso, cara. Tô nesse processo aí. Acho que todo mundo aqui tem uma conexão forte com o esporte, né? Sim. A gente tá aqui com a diretoria da Atlética, né? Da medicina da USP de alguns anos atrás. E para mim o esportismo, né? Tem até livros sobre isso. O Mota e o Castropio publicaram um livro recentemente sobre os valores do esportismo, né? Que é isso, né? Você não ganha, você conquista, né? O resultado nem sempre é imediato, né? Muitas vezes ao contrário, é fruto, né, de muito esforço. Perder faz parte, né? Acontece. Seu adversário não é seu inimigo, né?
Então, todo esse conjunto, né, fora a força de vontade, né, ajuda quem já viveu esporte a entender, né, que a vida não são, as coisas não são imediatas e que você tem que batalhar e tem que querer ganhar, né, para que as coisas aconteçam. Isso vale pra vida, isso vale no esporte, vale pra vida toda, né? Vale para a vida. É Na fundamental. verdade, é isso mesmo, cara. Acho que os valores que eu adquiri como atleta, até mesmo judô, que é arte marcial, né? Hoje, ensinando, você vê a importância da arte marcial nas crianças, né? Então, eu dou aula para criança também, de pequenininho, né? O quanto faz diferença na vida de um ser humano, de uma criança. Então, esses valores de arte marcial e de atleta também, de superação, isso aí eu vou levar para sempre, né? Com certeza. E passar para a próxima geração, né? Muito bom. Acho que acabamos por aqui, né? Tá bom, foi ótimo. Foi muito bom. Queria agradecer a presença do Dr. Matheus Saito, grande amigo da Faculdade das Antigas. Opa. Parabéns aí. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Opa. Eduardo Katsuhiro, atleta olímpico aí da seleção Muito brasileira. obrigado, doutores. Cara, muito bom. Parabéns aí. Parabéns pela carreira dos dois, né? Muito sucesso. Muito obrigado. Obrigado. E até o próximo episódio do Dr. Ajuda Cast. Até lá. Se inscrevam nos comentários o que vocês acharam aqui. Até lá. Tchau, tchau.